Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. Este será o título da nossa sexta lição do terceiro trimestre do ano de 2025 da classe juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, aqui na congregação em que sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus em Curitiba, e hoje estou aqui para que nós possamos continuar estudando sobre jovens personagens marcantes da Bíblia. Nós não estamos estudando apenas personagens que foram marcantes, que foram relevantes ao longo das Escrituras, mas nós estamos estudando personagens que foram chamados pelo Senhor e capacitados e usados por Ele quando tinham pouca idade. E é o caso do personagem a ser estudado hoje, Samuel. Esta lição, pela graça do Senhor, se assim Ele permitir, será ministrada agora no próximo domingo, dia 10 de agosto, para os nossos juvenis. Nosso texto principal está lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, e nos diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, do capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. Se possível, professor, faça esta leitura juntamente com seus alunos. Você pode ler um versículo e pedir que eles leiam os versículos seguintes, para que assim você possa auxiliá-los no treino da leitura pública da Bíblia Sagrada. Objetivos da nossa aula: primeiro, explicar o contexto do nascimento de Samuel e seu chamado. Segundo, evidenciar sua fidelidade em meio à apostasia. Terceiro, destacar as responsabilidades de um vocacionado. Primeiro tópico: quem é Samuel? Quem foi Samuel? Então vamos lá. Samuel é o primeiro filho de Eucana com Ana. Seu pai era um homem piedoso que vivia na região de Efraim, de linhagem levítica. Samuel nasceu durante os últimos anos em que Israel foi governado por juízes. E assim como outros personagens estudados anteriormente, o seu nascimento envolve um acontecimento milagroso e uma consagração especial ao Senhor. Ana, sua mãe, era estéril, e o motivo de sua profunda tristeza não era apenas por sua esterilidade, mas nós precisamos nos lembrar de que Eucana, o marido dela, tinha outra mulher, Penina, que já possuía filhos. E esta mulher dava ali uma cutucadinha em Ana, porque ela tinha dado filhos ao seu marido. A linhagem de Eucana continuaria porque Penina, tinha conseguido gerar, e não tinha sido o caso de Ana. Então ela vai ao templo implorar ao Senhor por um filho. Primeiro subtópico: uma mulher, um pedido, um milagre. Em certa ocasião, Ana foi até o tabernáculo e rogou ao Senhor por um filho, prometendo que o entregaria ao Senhor para ser um nazireu de Deus. Como sabemos, o Senhor ouviu o clamor de Ana e a fez gerar. O nome escolhido para a criança não poderia expressar melhor acontecimento. Samuel quer dizer Deus ouve. Portanto, quando Ana e Eucana colocam o nome no bebê, eles estavam dizendo: Deus ouviu as nossas orações. Ana rogou ao Senhor, ela pediu um filho e Deus lhe atendeu. É importante nós ressaltarmos para os nossos juvenis que Deus nos ouve, que Deus nos atende, que apesar de sermos barros, de sermos criaturas, de recebermos, é claro, a imagem e a semelhança de Deus, Deus está interessado em nós. Apesar da forma milagrosa com que Ele nos fez, apesar de ainda assim estarmos num corpo que é perecível, num corpo que ainda nos leva a pecar, não fomos glorificados, ainda não estamos no céu, então nós temos a nossa carne, nós temos desejos e vontades que são pecaminosos, ainda assim, o dono do mundo, o Criador de tudo, se importa conosco e nos ouve. Olha que lindo que é saber que Deus nos ouve. Nós não somos, portanto, criaturas menos importantes para Ele do que qualquer outra que Ele tenha feito. E nós ainda podemos alçar uma posição acima, que é a posição de filhos, por adoção, por causa do sacrifício que o nosso irmão mais velho, Jesus, fez por nós. Então, professor, ressalte aos seus adolescentes, aos seus juvenis. Ana rogou ao Senhor. Ela se incomodava por não ter um filho. Era algo que trazia dor para a sua vida. E ela
apresentou isso ao Senhor em oração e recebeu a resposta para o pedido que ela tinha feito. E foi uma resposta positiva, veio Samuel. Ana cumpriu seu voto e, após o desmame, apresentou o menino ao Senhor e ao serviço do tabernáculo, deixando-o sob os cuidados do experiente sacerdote Eli. Alguém que sabe o que quer é o título do nosso segundo tópico. Samuel não foi apenas um jovem frequentando o tabernáculo, por ter sido obrigado pelos pais, como pareceu ser o caso dos filhos de Eli. Ele poderia ter seguido o mesmo caminho, crescer vendo e ouvindo sobre Deus, porém sem de fato dedicar-se a conhecê-lo. Contudo, Samuel não foi assim. Mesmo sendo bem novo, o Senhor se manifestou e foi correspondido por ele, que prontamente atendia a tudo o que era pedido. Certa noite, em um tempo de escassez e aridez espiritual, na qual as mensagens e visões de Deus não eram frequentes, o Senhor falou com Samuel. Eu acho tão lindo este texto que a Bíblia faz questão de nos detalhar. O período relatado no livro de Juízes é um período que nos apresenta, que nos mostra um distanciamento muito grande do povo de Israel de Deus e da lei do Senhor. O povo foi aos poucos abandonando a lei que o Senhor tinha dado a eles para que eles fossem o seu povo, e eles criavam filhos que também estavam longe do mandamento do Senhor. Prova disso é que Eli era um sacerdote, e os seus filhos, Ofni e Finéias, não temiam a Deus. Eles tinham linhagem sacerdotal, eles seriam os próximos sacerdotes, eles eram de família de levitas, e ainda assim eles não queriam se relacionar com o Senhor. Eles estavam crescendo ao redor do tabernáculo, mas eles nem sequer tinham consideração com o ambiente que era dedicado ao Senhor. Esta é uma prova de que o povo de Israel vivia imerso em um afastamento tão grande de Deus que até mesmo nas famílias que tinham sido reservadas por Deus para se tornarem sacerdotes, para prestarem o sacrifício do povo, apresentarem o sacrifício do povo diante de Deus, até neles a mornidão e a frieza espiritual tinha chegado. E veja que o Senhor envia Samuel como uma resposta para a oração de Ana, como uma resposta pessoal, uma resposta de uma oração pessoal, mas também envia Samuel como uma resposta para o que Israel precisava. Israel precisava de um líder que fosse de fato temente a Deus e que não cedesse, que mantivesse as rédeas bem ajustadas. E Eli já não era mais essa pessoa. Não só os seus filhos estavam envergonhando, estavam trazendo vergonha para o seu pai, mas a Bíblia não mostra em nenhum momento Eli corrigindo os seus filhos. Um sacerdote que não corrige nem os seus próprios filhos, como irá corrigir o povo de Deus, as demais pessoas? Então, Samuel vai viver em um período em que o povo de Israel estava, em sua maioria, afastados de Deus. Mas então, numa noite, o Senhor percebe que naquele menino que a mãe dedicou a ele, havia um coração disposto, havia um comportamento que não seguia o exemplo que ele via de Ofni e Finéias. Samuel correu o risco de seguir o exemplo de Ofni e Finéias, que eram as pessoas que ele via. Ele tinha sido deixado no templo pela sua mãe aos cuidados de Eli. Portanto, ele se relacionava com os filhos de Eli, com a família de Eli. Mas o Senhor enxergou em Samuel alguém diferente de Ofni e Finéias, alguém diferente até mesmo de Eli, porque numa noite o Senhor diz: Samuel, Samuel. Aleluias! Que texto lindo! Mesmo com a pouca idade de Samuel, mesmo cercado de más companhias, o Senhor chamou numa noite: Samuel, Samuel. Olha que exemplo maravilhoso para os nossos juvenis, que aplicação para a vida deles. Mesmo que nós estejamos no mundo cercados de pessoas que são idólatras, que já nem consideram o Senhor de fato Deus, cercado de pessoas que questionam a existência de Deus, que questionam os padrões morais que a Bíblia nos traz, ainda assim,
o Senhor pode enxergar disposição e um coração ensinável nos nossos juvenis e chamá-los pelo nome. Então, naquela noite, o Senhor chamou Samuel 3 vezes e ele foi até Eli, pensando que era Eli quem estava lhe chamando. Na quarta vez que o Senhor lhe chamou, porque por 3 vezes ele chamou e Samuel achou que era Eli. Samuel, Samuel, e ele ia até Eli. Sim, sim, Senhor, Eli. Até que na quarta vez ele compreendeu que só podia ser o Senhor. Pensando bem, né? Até Eli estava assim, distante do Senhor, porque ele precisou de 4 vezes para entender que era Deus chamando Samuel. Então na quarta vez ele disse: Samuel, quando você ouvir esta voz lhe chamando mais uma vez, diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi isso que Samuel respondeu. E toda essa disposição dele, não só a disposição do comportamento, de guardar as leis do Senhor, mesmo quando o ambiente não era favorável, fez com que o Senhor desse a ele um dom que seria desenvolvido nos anos seguintes. Então, olha a lição que esta fala de Samuel e a correspondência, né, entre ele e Deus nos mostram, e o quão importante ela é para que os nossos juvenis aprendam. Deus não vai conceder talentos especiais para alguém que não considera Deus e a sua palavra, a sua lei, os seus mandamentos, os seus princípios dignos. Deus não vai conceder um talento diferenciado para alguém que acha muito pesado seguir os seus preceitos, os seus mandamentos. Samuel não se comportava como os filhos de Eli. Ele temia Deus, ele temia o Senhor, ele tinha um coração ensinável. E foi por isso que o Senhor deu a ele algo que não deu para quem desprezava a sua lei, para quem desprezava os seus ensinamentos a ponto de fraudar o próprio povo, roubando o que o povo trazia para Deus e os filhos de Eli pegavam para eles. Com quem andas? Segundo subtópico. Primeiro, ponto 2.1, primeiro subtópico do tópico 2. O problema de muitos crentes em nossa geração é que, além deles não conhecerem o Senhor de forma direta e pessoal, eles ainda andam com quem também não conhece a Deus. Uma geração que só conhece Deus de ouvir falar não pode dizer que conhece a Deus. Porque conhecer a Deus requer tempo, requer disposição de deixar os prazeres, de deixar as vontades carnais e se sentar e passar tempo com o Senhor. A Bíblia sempre vai fazer alusão que o justo, que o bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Não dá para ter prazer na lei do Senhor se nós não passarmos tempo com ela. E não é só ter prazer na lei do Senhor, é meditar de dia e de noite nela. Muitas vezes não faz sentido para os nossos juvenis, para a geração da galera considerada a geração alfa, os nascidos ali depois de 2010, muitas vezes não faz sentido para eles o cuidado de Deus em nos dar diretivas, em nos dizer não vá, não pode, não faça. Muitas vezes parece que Deus é um Deus taxativo, um Deus do não, mas tem motivo. E se nós passarmos tempo com a lei dele, meditando na palavra dele, nós vamos entender. Muito provavelmente foi o que aconteceu com Samuel. Ele entendeu que a lei do Senhor tinha que ser cumprida e ele temeu ao Senhor. Ele amou ao Senhor. Então o Senhor enxergou nele alguém que poderia receber de Deus promessas, talentos e qualidades diferentes da que outros da mesma idade que ele não receberam. Para nós continuarmos, terceiro tópico, Icabô ou Ebenezer. Olha o cenário. Como sabemos, o jovem Samuel era alguém que sabia o que queria, ele colocou como alvo na sua vida seguir ao Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor, e ele foi até o fim. Mesmo que o ambiente não fosse favorável. Aqui vale um ponto para nós professores, muitas vezes os professores também são líderes de adolescentes, às vezes nós temos no nosso meio adolescentes que servem ao Senhor sozinhos, que ninguém em sua casa serve ao Senhor. Eu tive muitos amigos ao longo da minha caminhada com o pai, na igreja, servindo a Deus, que vinham sozinhos à igreja, que vinham sozinhos, que a família não servia a Deus. E muitos deles hoje permanecem servindo ao Senhor, se casaram,
tiveram filhos, formaram famílias piedosas, famílias que toda elas servem a Deus. Então é possível sim que alguém longe de casa, como estava Samuel, que alguém em um ambiente hostil, em um ambiente que era para ser, né, um ambiente de temor a Deus, mas que não o temia, escolha ainda assim. Quando o ambiente, né, quando o lugar em que você está não é favorável, ainda assim é possível escolher servir a Deus e continuar e perseverar. Foi o que aconteceu com Samuel. Ele perseverou e o Senhor o honrou, o Senhor o abençoou. Que assim seja com os nossos adolescentes, que muitas vezes estão sozinhos na igreja. E acabou. Ponto 3.1. Quando o povo israelita é derrotado pelos filisteus, a arca da aliança foi levada, os filhos de Eli morreram, Eli também morreu naquele mesmo dia, a sua nora, no mesmo dia, deu à luz a um filho, a um menino, morreu após trazê-lo ao mundo, e naquele mesmo dia, antes de morrer, ela deu àquele filho o nome de Icabô, que significava foi-se a glória de Israel. Eu acho uma tristeza que aquela mãe, trazendo o seu filho ao mundo, trazendo uma nova vida ao mundo, um neto de Eli, alguém que, né, seria criado também para ser um levita, para ser um sacerdote, neto de sacerdote, filho, né, filho de alguém que não serviu a Deus da maneira que deveria servir, mas que poderia significar esperança. O nascimento de um bebê, o nascimento, a chegada de uma nova vida ao mundo sempre traz esperança. E aquela mãe estava tão desolada. E o momento em que Israel vivia era um momento de tamanho desespero. Ela já tinha perdido o marido, o cunhado e o sogro naquele dia. E ela também perde a sua vida. Mas antes de perder a sua vida, ela não consegue deixar uma palavra de esperança para o seu filho. E ela dá a ele um nome, foi-se a glória de Israel. No mesmo cenário, vendo o mesmo que ela viu, tendo o desespero, né, de ter perdido pessoas importantes, porque Samuel foi praticamente criado por Eli. Ele também perdeu alguém importante quando ele morreu. Ele também perdeu alguém importante quando os seus, né, irmãos postiços morreram. Mas Samuel, vendo aquilo acontecer, ele não tirou os seus olhos de Deus. Ele não perdeu a sua fé, a sua esperança no Senhor. E olha só o que a lição vai nos dizer. Ponto 3.2, Ebenezer. As terras do povo de Deus estavam arrasadas. Ao perder a arca da aliança, não havia mais o que simbolizava a presença de Deus para o povo. Porém, Samuel, na contramão do que seguia a maioria, continuou firme e fiel diante de Deus e do seu chamado. Ele foi usado pelo Senhor para trazer o povo ao arrependimento. O povo estava elevando altares para outros deuses, eles estavam tendo deuses em miniaturas, né? Enfim, eles tinham se entregado à idolatria. Eles não só estavam distantes de Deus, mas eles tinham adotado outros deuses. E Samuel vem pregar uma palavra de arrependimento. E muitos se arrependem. Muitos altares são derribados. Muitos vão fazer um altar para o Senhor e vão se voltar para Deus. E Samuel é a pessoa que Deus usa para trazer este despertamento em um momento de desespero. Porque mesmo quando os dias pareciam tenebrosos, terríveis, mesmo quando eles olhavam e pensavam o que será de nós, o que será de Israel, Samuel não perdeu a sua fé em Deus. Ele não deixou de depositar a sua esperança na única pessoa que não muda e que não perde o controle, que é o nosso Senhor. Quantas vezes nós olhamos para o noticiário, olhamos para o que está acontecendo com o nosso país e com o mundo, ouvindo rumores de guerra e guerras acontecendo, quantas vezes nós pensamos, o que será do mundo, o que será da gente? Samuel poderia ter tido a mesma reação em Israel. Mas a reação dele foi, vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Nós estamos abandonando a lei do Senhor, então vamos retornar para ela. Toda vez que o povo de Deus se distanciar da sua lei, se distanciar da sua palavra, haverá destruição. Mas sempre que o povo se voltar para a lei do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, voltar a ter os mandamentos do Senhor como regras para as suas vidas,
então o Senhor voltará a protegê-los. Foi o que houve. O próprio Samuel vai guiar o povo, vai juntamente com o exército conduzi-los a uma vitória sobre os filisteus, ali em Mispa, e ele estabelece então um memorial chamando-o de Ebenezer, para dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Esta vitória não foi porque nós somos bons, não foi porque nós encontramos a nossa força, não. Foi porque Deus nos ajudou. Esta era sempre a posição de Samuel. E por isso ele era diferente dos demais, e por isso Deus confiou a ele um chamado especial. Ponto 3.3. De que lado você está? Quando pessoas só conseguiram enxergar o fim da glória, Samuel fez o oposto e atribuiu toda a glória e gratidão ao Senhor, reconhecendo que eles só puderam chegar lá, porque Deus quis. Quando o contexto é desfavorável, você anuncia e acabou? Foi-se a glória? Ou você anuncia Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando os dias são maus, o que é que nós falamos? Meu Deus, o que será de nós? Ou será que nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, usa-me, eu sou teu servo, eu sou tua serva? Qual é o nosso posicionamento quando os dias são maus? O exemplo de Samuel nos ensina como nos comportarmos nos dias em que as situações não forem favoráveis a nós. Quarto tópico. Um chamado que nos move. Ainda bem jovem, Samuel já era respeitado e reconhecido como profeta de Deus por toda a nação. Por causa do seu testemunho honrando e dedicando-se ao serviço divino, até mesmo anciãos, como foi o caso de Eli, reconheceram que era Deus quem estava com ele, que era o Altíssimo que tinha escolhido Samuel e que estava lhe capacitando. Samuel se tornou um dos maiores líderes que o povo de Israel teve, e ele foi ativo durante toda a sua vida. E ele foi considerado a pessoa mais relevante desde os tempos de Moisés. Tamanha foi a representatividade que Samuel exerceu nos seus dias, que ele foi considerado a voz mais relevante entre o povo desde Moisés. Olha só o que Deus pode fazer com alguém que se dispõe, com alguém que coloca como alvo servir a Deus e não abre mão disso, e não abandona o Senhor, e não se desespera. Irmãos, nós que somos cristãos, nós que cremos em Deus, que cremos que a Bíblia é a palavra dele e sabemos qual será o fim. Por que é que nós estamos tão temerosos com as notícias, com os dias em que estamos vivendo? Nós já sabemos o que acontecerá nos últimos dias. Nós já sabemos como se darão as últimas coisas. A Bíblia já nos entregou o Apocalipse. Escatologia, o estudo das últimas coisas, está na Bíblia para que nós possamos estudar. Por que nós nos desesperamos? Samuel viu o que aconteceu, tanto quanto viu a nora de Eli. Mas diferente dela, que até olhando para o seu próprio filho, para uma vida chegando no mundo, que não conseguiu se desapegar do que estava acontecendo e sonhar, e crer, e ter esperança em Deus, Samuel teve. Samuel creu e Samuel viveu como quem cria. Ele não só creu, mas ele foi atrás de fazer com que outros crescem com ele. Quantos de nós, às vezes, não pensamos: bom, eu vou aqui cuidar da minha salvação, vou cuidar de mim, e cada um que lute pela sua própria salvação, pela sua própria vida. Que pensamento derrotista é esse? Deus não chamou a sua igreja para se acovardar. Se a igreja de Cristo ainda está na terra, é porque nós temos o que fazer aqui. Se o Senhor ainda não nos tirou, é porque há vidas que precisam ser alcançadas por nós. Não é Jesus quem vai descer e pregar, somos nós quem temos que levar o ide. Samuel não se
absteve de fazer com que outros cresçam como ele. Ele divulgou, ele levou a palavra, ele trouxe ensinamento ao povo. O que nós estamos fazendo? Se os dias são maus, qual é a nossa postura? Continuando. A influência de Samuel atravessou tempos e gerações e ele foi mencionado pelo escritor aos Hebreus entre os heróis da fé. Tamanho foram os feitos que ele fez, porque Deus deu a ele um chamado e ele não rejeitou o chamado, mas assumiu a vocação. Mesmo sendo muito jovem, Samuel abraçou o chamado e foi fazer o que Deus tinha lhe confiado. Que assim seja também com os nossos juvenis. Ponto 4.1. A lei da semeadura. Por meio do exemplo desse grande homem de Deus, nós vemos que o Senhor não vê nos jovens figuras inúteis, descomprometidas, preguiçosas, egoístas ou qualquer outro paradigma, que a gente venha dar a eles, principalmente aí nessa geração que é chamada de mimizenta. O Senhor não os enxerga assim. O Senhor sempre vai enxergar em nós, por pior que seja a geração, o Senhor vai procurar um coração ensinado. Assim como ele procurou Samuel e encontrou, ele há de encontrar nos nossos dias também. Quem será o juvenil, o adolescente, disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor? Estejam entre os nossos alunos, amém? Então, mesmo dentro das igrejas, podem existir pessoas que estão com a fé abalada. Existia também entre o povo de Israel, entre o povo do Senhor. Mas, será que ainda existem Samuéis por aí? Será que existem jovens dispostos a ouvir o Senhor dizer: Samuel, Samuel, capazes de identificar a voz de Deus e de se dispor a Ele? Não basta nós olharmos para as conquistas do adulto Samuel. Nós não podemos ignorar o que fez, as escolhas do adolescente Samuel, do jovem Samuel. Porque o que ele fez na vida adulta, o que ele fez já quando ancião, só mostram a nós que aquele era o resultado da vida de alguém que tinha escolhido o Senhor desde a mais tenra idade. Para concluirmos, é insensato achar que o Senhor só nos usará quando tivermos uma determinada idade, uma condição específica, uma formação ou uma capacidade extraordinária. Não. Deus vai nos honrar no futuro, mediante o valor que nós dermos a Ele no presente. Samuel foi usado pelo Senhor. Mesmo sendo um jovem menino, o Senhor o honrou, porque ele escolheu servir a Deus, mesmo quando ele não estava rodeado de boas companhias. Que esta seja a decisão dos nossos juvenis e que eles saibam que Deus atende pedidos como atendeu o pedido de Ana, da mãe de Samuel. Samuel é uma resposta de oração. Não só isso, Deus ainda chama pessoas pelo nome. Será que se o Senhor chamar os nossos juvenis pelo nome, eles estarão aptos para reconhecer a voz do Senhor e dispostos para dizer: eis-me aqui, Senhor? Eu desejo que neste domingo, professor, o Senhor te use para que você ministre esta aula cheio do Espírito Santo. Que você ore ao Senhor, que você peça a Ele direção e sabedoria, para que nesta aula você possa ensinar a mensagem dEle e despertar nos seus juvenis o desejo de ser fiel ao Senhor, assim como Samuel foi. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.